Olá pessoal, hoje a gente vai falar de velocidade relativa. A velocidade de um carro A em relação a um carro B, que é a velocidade relativa, é a diferença entre as velocidades de A e de B. Então VAB é VA menos VB. Da mesma forma que VBA é VB menos VA. Observe que elas têm sinais contrários. O VAB tem sinal contrário do VBA. Primeiro, quando os carros estão no mesmo sentido, considere os dois carros indo para a direita no mesmo sentido da orientação da trajetória. Então, ambos têm velocidades positivas, eles estão em movimento progressivo. O A está com 60 km por hora e o B com 40 km por hora. A velocidade do A em relação ao B é a diferença da velocidade de A e velocidade de B. 60 menos 40, 20 km por hora é a velocidade relativa. Essa é a velocidade com que o A está se aproximando do B. Então é equivalente a gente imaginar que o B ali na frente está parado e o A está vindo com a velocidade relativa, que é 20 km por hora. Agora, quando eles estão em sentidos contrários, a gente também vai usar a equação VA menos VB. Agora, observe que o B está vindo para a esquerda, que é o sentido contrário da orientação da trajetória, que é para a direita. Ou seja, ele vai ter uma velocidade negativa. Aplica a fórmula VA menos VB. O VA é 60, o VB é menos 40. Então, a gente vai ter um joguinho de sinal aqui, menos com menos, que vai resultar na soma 60 com 40, 100 km por hora. Então, essa é a velocidade com que o A está se aproximando do B, a soma das velocidades em módulo 100 km por hora. É equivalente a gente imaginar que o B está parado e o A está se aproximando dele com a velocidade relativa de 100 km por hora. Regrinha prática. Então, quando a gente tem os móveis no mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades. A gente faz VA menos VB, é a velocidade do A em relação a B. Quando eles estão em sentidos contrários, a gente soma. A velocidade relativa é a soma de VA com o VB. Exemplo. Um homem correndo a 7 metros por segundo tenta alcançar um ônibus 10 metros à sua frente e que se move a 18 km por hora na mesma direção e sentido que ele. Sendo as velocidades do homem e do ônibus constantes e relativas ao solo, o homem não vai alcançar o ônibus ou vai alcançar e quanto tempo que ele vai demorar para alcançar o ônibus. Bom, primeiro a gente tem que transformar as velocidades na mesma unidade para a gente comparar, ver qual é maior. O homem está com 7 metros por segundo, o ônibus está com 18 km por hora. Você divide esse valor por 3,6 para a gente transformar para metros por segundo. Então essa é a velocidade dele, 5 metros por segundo. Então vamos considerar uma situação equivalente onde o ônibus está parado e o homem está se aproximando dele com a velocidade relativa, que é a diferença entre a velocidade do homem e do ônibus, porque eles estão no mesmo sentido. Então, o homem 7 metros por segundo, o ônibus 5. Então, a velocidade com que o homem se aproxima do ônibus, 2 metros por segundo. Os movimentos são uniformes, tanto o homem quanto o ônibus têm velocidade constante, então a gente pode fazer a equação ΔS por ΔT. A velocidade relativa é 2, a distância que separa eles é 10 metros, o tempo que vai demorar para eles se encontrarem é 5 segundos. Então, alternativa E, ele vai alcançar o ônibus em 5 segundos. Mais uma questão. Dois trens A e B se deslocam sobre trilhos paralelos com velocidades constantes. E a velocidade do A é 30 metros por segundo e a velocidade do B é 20 metros por segundo. O trem A mede 140 metros e demora 30 segundos para ultrapassar o trem B, quando ambos se movimentam no mesmo sentido. Então, eles estão indo no mesmo sentido e o trem A demora 30 segundos para passar o trem B. Qual é o comprimento do trem B? Bom, se eles estão indo no mesmo sentido, a velocidade relativa a gente vai subtrair. Você pode colocar VAB ou velocidade relativa aqui, tanto faz. Vai ser a diferença. A velocidade do A é 30, a do B é 20. 30 menos 20, a velocidade relativa é 10 metros por segundo. Para um trem ultrapassar outro trem, a distância a ser percorrida é a soma dos dois comprimentos. A soma do comprimento do trem A com o comprimento do trem B. Os trens são corpos extensos, o tamanho deles é importante na análise dessa situação.
Então a gente vai usar a velocidade ΔS por ΔT, os movimentos são uniformes, velocidades constantes. A velocidade relativa a gente acabou de descobrir é 10 metros por segundo. A distância, o ΔS que o trem A tem que percorrer para ultrapassar o trem B, é a soma do comprimento do trem A, que a gente sabe que é 140, com o comprimento do trem B, que é a pergunta do problema, dividido pelo tempo, que é 30 segundos. Velocidade relativa 10, tempo 30 segundos, comprimento do trem A 140 metros, vamos descobrir o comprimento do trem B. Esse 30 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, 30 vezes 10, 300, o 140 joguei para o outro lado, vai para o sinal negativo, 300 menos 140, 160 metros, então é o comprimento do trem B. Letra D de dado. Bom, então é isso, essa foi a aula de velocidade relativa. Valeu, bons estudos!